Mas estamos começando a nossa live de hoje, uma live que eu acredito que vai ser bem descontraída, bem legal mesmo. E nós vamos falar hoje sobre bruxaria para crianças, realidade ou fantasia. Será que existe esse negócio mesmo de bruxaria para criança? Ou é apenas sensacionalismo evangélico, né? Para falar sobre isso, eu trouxe para a nossa live, para o nosso canal também, claro, do Defensores, o meu amigo e pastor Alexandre Farias. Ele é um especialista nessa área há muitos anos, desde a época da... Bom, ele vai falar dos programas que ele participou aqui, são programas antigos, né? E já entrega a nossa idade também. Mas eu quero convidar aqui para se apresentar, pastor Alexandre Farias, um amigão, pastor evangélico, pastoreia uma igreja também em São Paulo. E pastor, o canal é seu, tá? Faça-se as suas apresentações, a sua apresentação, fala sobre o seu trabalho, enfim, quem é você, pastor Alexandre Farias? Obrigado, Paulo Cristiano, pelo convite, é um prazer estar aqui. O Paulo também é um colega da Apologética, desde a época do ICP, ele, João Flávio, e muita gente do Instituto Cristão de Pesquisa da revista Defesa da Fé, muitos artigos foram escritos pelo pastor Paulo Cristiano, por João Flávio, do CACP. É um prazer estar aqui. Bom, sou pastor da comunidade Tempo de Viver em São Bernardo do Campo, sou apologista cristão, participei de vários programas, como o Paulo disse, desde a época de 2003, 2002, lá do programa Boa Noite Brasil, aquele programa do Yu-Gi-Oh!, não sei se vocês lembram, das cartas do Yu-Gi-Oh!, eu estive ali, junto na TV Bandeirantes, combatendo essas cartinhas do demônio do capiroto. E desde lá, a minha área de pesquisa, ocultismo, satanismo, a bruxaria, o Wicca, a bruxaria natural, desde Gerald Gardner, Margaret Murray, também de Aleister Crowley. Eu tenho feito pesquisas desde aquela época e vejo que, desde lá para cá, muitas vezes a inversão de valores dentro dos próprios desenhos, dentro das próprias séries que nós temos hoje para crianças, adolescentes, livros também. Existem editoras já específicas que trabalham especializadas no satanismo e na bruxaria também, para levar muita coisa para os adolescentes. A gente vai estar falando isso durante o programa. Então, eu sou simplesmente um servo do Senhor na apologética, teólogo e também agora, né, advogado, trabalhista previdenciário, também estou atuando agora, mas eu voltei para a apologética, voltei mesmo na ativa, e uma das áreas que eu estou estudando agora também, junto com o Paulo, que é especialista e mestre nessa área, é as doutrinas católicas. Estamos fazendo uma apologética sobre os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. E é isso, Paulo. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para estar junto. Legal, legal. Já tem alguns irmãos aqui já que estão acessando o nosso canal e já nos prestigiando. O Tiago de Lima, né? Ele esteve conosco aí ontem. Ontem eu fiz uma live com o pastor Ignaldo Hélio sobre o marxismo. Inclusive, você viu um comentário amigão lá. Ignaldo é gente finíssima, né? Gente boa demais. O Tiago de Lima esteve conosco, o Henrique Garcia está conosco, a Kelly Garcia, do nosso grupo lá de apologética de catolicismo, o Henrique, bom, Henrique já falei, o Gabriel dos Santos, deixa eu colocar aqui também, e com certeza vai ter mais irmãos aí que durante a live estará entrando e fazendo seus comentários. E vocês podem divulgar também, tá? Divulgue essa live, principalmente para os pais de família, tá? Para a mãe, papai, aquela pessoa, aquela avó que toma conta do seu neto, que muitas vezes não tem a disponibilidade, não tem o conhecimento, né? Do que deixar a criança assistir na TV, assistir no celular, enfim, nas redes pagas aí, Netflix. Hoje nós vamos tratar profundamente sobre esse assunto. Já quero deixar avisado de antemão que o assunto é inesgotável, né, pastor? O assunto ele é assim infinito, porque a gente poderia aqui trabalhar com diversas vertentes, não só filmes, mas desenhos animados,
né? Teatro, propagandas de TV, enfim, há uma diversidade da cultura pop que a gente pode trabalhar sobre esse tema, né? Como que o esoterismo, a bruxaria está entrando na cultura ocidental e influenciando, de certo modo, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Bom, pastor, eu separei algumas perguntas aqui, só para a gente nos direcionar no roteiro. Fala para mim, pastor, por que você se interessou a pesquisar sobre este campo? Porque, que eu conheça, você é um dos únicos que trabalha especificamente com essa temática aí de esoterismo, tal, voltado para a área infantil. Como que tudo começou? Tudo começou quando eu entrei em casa no final de tarde. Hoje, meu filho, 30 anos, estamos ficando velho. 30 anos, né? E ele tinha 2 aninhos. Até eu vi ele pregar essa semana passada, Paulo. Foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Que legal. Ele está aqui no live da gente. Ele tinha 2 aninhos, eu entrei em casa. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, tinha uma período escolar, sempre lidei com crianças. E naquele momento, meu filho falou assim para mim: papai, vem assistir comigo, vem brincar comigo. Eu tenho um problema na perna, eu tive 3 tromboses, eu tenho algumas feridas na perna. Hoje eu também estou com uma, fazendo tratamento. Vocês conhecem a minha luta aí com isso. E é o meu espinho na carne, glória a Deus por isso. E eu entrei, eu estava muito cansado, a perna muito inchada. Eu falei, eu vou tomar um café e vou tomar um banho, depois vou deitar. Só que eu falei para ele assim, filhinho, daqui a pouquinho a gente brinca, eu sento com você, né, para assistir esse programa. E eu fui para a cozinha, e de lá eu escutei assim, vamos aprender bruxaria? Naquele momento eu peguei e levantei, eu falei ainda para minha esposa, o que o Henrique está assistindo? Aí ele falou, Castelo Rá-Tim-Bum. Um programa que talvez muitas vezes a gente sabe que não tinha intenção, ou será que tinha, a gente não sabia, mas muitas vezes esses programas são defendidos porque não tem uma visão espiritual da situação, e eu quero levar isso para você que está assistindo hoje, talvez você nunca percebeu, e você talvez assistiu esse programa, e era o Castelo. Bom, quando eu escutei Vamos Aprender Bruxaria, eu cheguei lá e era uma bruxa, era a tia, né, do Nino, mexendo no caldeirão, e ali ela contava uma história. Mas por que citar Vamos Aprender Bruxaria? E ali eu percebi, naquele dia, acabou o castelo, e tudo bem, está tudo certo. Eu fui pesquisar, e no outro dia eu peguei... Bom, nesse momento que eu fui até lá, o Espírito Santo me disse no meu coração, olha o que teu filho está assistindo, dá uma olhada no que ele está assistindo. E ali foi no momento que eu acordei. Eu fui verificar como é que era e quem eram os personagens daquele castelo. O Nino, é um bruxo. É o feiticeiro, é um bruxo. O tio é um bruxo, a tia é a bruxa. E eu convido você que está assistindo isso agora, sem qualquer tipo de preconceito religioso, para você analisar comigo o que eu vou dizer, se isso é normal ou não. É um programa que o menino era bruxo, chegava pessoas de fora, tocava a campainha, entravam no castelo. O tio era bruxo, a tia era bruxa. Quando contava uma história para as crianças, ela citava essa frase, vamos aprender feitiçaria, por mais que ela contava uma outra história. O castelo se fazia de uma forma rápida, ela era construído dentro de uma fantasia, ele era construído, nascia o castelo. Dentro do castelo existia uma árvore. Dentro dessa árvore, uma serpente chamada Celeste. E dentro do castelo, nos tubos do castelo, onde anda a tubulação do castelo, existia um personagem chamado Mal. E, de repente, também, quando alguém assobiava, aparecia a Currupira. Então, são elementos espirituais que a gente não pode chegar ao ponto de deixar de lado. Talvez muitos pais e mães cristãos hoje nunca perceberam essa situação. Não estou dizendo que o Castelo Rá-Tim-Bum estava levando as pessoas para a bruxaria, mas
Desde aquela época, desde 2002, 2003, começaram a existir alguns programas, algumas situações que levavam as crianças a acostumarem com tudo isso. E ali eu percebi e o Espírito Santo me disse muito claramente: você tem que ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Você não pode largar ele na frente de uma TV, diante de uma programação, e está tudo bem. E a partir dali eu comecei a pesquisar os desenhos animados, pesquisar todas as programações que meus filhos começaram a assistir. Porque nós temos muito bem na palavra de Deus, né, que nós não podemos nos envolver com isso, por mais que seja uma fantasia. E a fantasia, ela tem um poder psicológico que a gente vai estar falando durante o programa. É uma necessidade da criança desenho? Claro que é. É uma necessidade de brincar? Sim. É uma necessidade dos jovens terem as suas séries? Também. Mas existem situações das quais estão sendo usadas para que eles possam acostumar com aquilo que a palavra de Deus diz para não se envolver. Então, a partir dali, eu comecei a estudar. Até as cartas do Yu-Gi-Oh!, Harry Potter e outros mais. Inclusive, você foi levado a diversos programas de TV, né? Se eu não me engano, e agora nós vamos entregar a nossa idade aqui, viu, pastor? Infelizmente, o spoiler aqui de tudo que a gente passou já durante esses anos aí. Você, se eu não me engano, você foi convidado uma vez pela Márcia Popovic, é isso? Ou não? Não, foi pro Gilberto Barros. Ah, Gilberto Barros. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Você participou de diversos programas, né? Fala alguns desses programas aí que você participou, falando sobre esse tema. Bom, em rede nacional, Boa Noite, Brasil foi o primeiro programa que eu participei, relacionado às cartas do Yu-Gi-Oh! Quando houve o interesse da produção do Boa Noite, Brasil, um programa em rede nacional, é um programa onde se foi levado para os pais em rede nacional aqueles jogos que estavam sendo, né, que estava bombando na época, onde aquelas cartas estavam claramente dizendo quais são os espíritos que aquelas crianças estavam brincando. Muitas vezes as pessoas, mas é uma cartinha. Se você pegar a cartinha do seu filho, se ele tem aí, no Yu-Gi-Oh!, verifique o nome desses personagens que a criança pega e joga. Eu invoco o tal, invoco A, eu invoco B. Então, aquilo começou a ser invocado, e até mesmo esse tipo de jogo leva a criança depois, a mais para frente, quando ela crescer, ela ter o contato com a evocação e a invocação. Eu participei do Boa Noite Brasil em rede nacional com Gilberto Barros, Sabadaço também do Gilberto Barros, que passava aos sábados à tarde em rede nacional. Participei do programa Vejam Só, na HIT TV. Participei dos debates sempre participei dos debates da Musical FM. Voltei agora, até conversei com a produção há pouco tempo sobre isso. E também da Rádio Vida, e, rapaz, teve outros programas que eu não lembro o nome, mas vários programas que eu pude estar participando e levando a palavra do Senhor. Você também chegou a escrever para a revista Defesa da Fé também, sobre esse tema, né? Escrevi para a revista Defesa da Fé, escrevi para um jornal do Mato Grosso do Sul, da qual eu não lembro o nome. Tem artigos meus aí na internet, tem artigos meus também em outras revistas Defesa da Fé, uma revista Comunhão, também não me lembro da onde ela mas não é daqui de São Paulo. Fui entrevistado pelo Show da Fé, para várias revistas. Graças a Deus, o Senhor me levou a muitos lugares para que a gente pudesse defender a nossa fé de um modo racional, equilibrado, porque eu também sei que nesse meio existem muitas coisas que são levantadas que não são verdades. Legal. E eu tenho aqui, você estava falando aqui em off com o pastor, eu tenho aqui uma relíquia que nem ele tem. Olha. É mesmo, rapaz. Eu procurei ela agora há pouco para me pegar. Eu não consegui achar a minha, rapaz. Em homenagem ao título dessa apostila antiquíssima, eu dei o nome da nossa live: Bruxaria para Criança, Realidade ou Fantasia.
Essa aqui é uma apostila singela, porém de uma profundidade muito grande, muito boa. Depois você tira para mim cópia, porque eu procurei aqui. Não. Eu não achei, cara. Como isso aqui é relíquia, isso aqui vai custar caro. Vai custar caro isso aqui, viu? Já que você é advogado, pastor Alexandre, além de pastor, é advogado agora também, está trabalhando na área jurídica, Isso aí. ele deve ganhar bem. Todo advogado ganha bem. Agora aqui, ó, vai custar caro para você. É início da carreira, meu jovem, é início da carreira. Não tive nenhum processo que chegou ao STF ainda. Misericórdia, misericórdia. Eu vou deixar aqui, pessoal, aqui embaixo, tá rolando aí as redes sociais do pastor Alexandre Faria, no TikTok, no Instagram, no Facebook, tá? Para você entrar, se inscrever no canal e também lá no TikTok. Eu não sei como é, eu não tenho TikTok, então eu não sei como é que fala. Se inscrever também, pastor? É isso? Deve ser, seguir. Rapaz, tem um comentário aqui. Olha, você sabe como eu brinco pra caramba comigo mesmo, né? O Mob Dick deixou um comentário aqui no nosso vídeo, cara. Eu não queria falar nada disso aí. Coloca aí pra gente ver, coloca aí, coloca. Estamos chegando longe, no fundo do mar, rapaz. Mob Dick. Olha lá. Paz do céu. Tá bom. Pastor Alexandre é uma referência sólida no meio, rapaz. Olha, o outro fala aí, ó, Mob Dick, sem dúvida. Há anos que assisto o vídeo dele também. Só falta o Jonas agora. Não, cara. Olha aqui, o pastor, o nosso irmão lá dos Estados Unidos, nosso irmão Rodrigo, lá dos States também. Abraço, Rodrigo. Roberto Menezes. Boa noite. Acho que vocês deveriam mencionar o nome desse senhor que vocês nunca identificam. Quem é esse senhor que nós nunca identificamos? Eu não sei. Eu também não sei, rapaz. Se é o pastor aqui, é pastor Alexandre Farias. Também não entendi. Vamos continuar aqui, pastor. Vamos. Me fala uma coisa. Para os pais que estão assistindo, pastores, irmãos de forma geral, que trabalham com que gostam, que têm a necessidade de estudar e de adquirir conhecimento nesta área, qual a diferença de bruxaria? Tem bruxaria boa, bruxaria branca? Essa bruxaria branca, ela também é perigosa para a criança? Ou ela é inofensiva? Ela ajuda de algum modo a fantasia da criança? Qual que é a diferença entre bruxaria, esoterismo, enfim, todas essas coisas que nós vemos aí na TV, em desenhos animados, em filmes, enfim. Bom, eu defendo a questão de Isaías 5, versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem, o bem de mal, ai dos que os chamam o doce amargo e o amargo doce. Não dá para a gente definir aquilo que Deus definiu de uma outra forma. Então, para mim, não existe bruxaria branca, bruxaria negra. Para mim, bruxaria é bruxaria. Por mais que a bruxaria tente fazer o bem, como eles dizem, que muitas vezes as pessoas vão para a própria bruxaria sem o conhecimento de quem é Deus, o que ele disse, o que a sua palavra diz. Eu não defendo a questão de ser bom ou ruim, eu não defendo que a bruxaria pode ser boa quando a gente tem versículos na palavra de Deus, como Miqueias 5,12, que diz: acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Quando eu vou para a palavra de Deus também, quando eu leio Deuteronômio 18, versículo 9 a 13, quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam, não permitam que se ache no meio de vocês que queime o sacrifício, seu filho ou sua filha que pratica adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês.
permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Ou seja, quando Deus pede que a gente fique longe da bruxaria, seja ela qual for, é bruxaria. A bruxaria, na realidade, ela tem uma deusa. Existe uma prática, existem dogmas, existem pilares espirituais da própria bruxaria. Hoje você tem uma bruxaria natural, que eles chamam a bruxaria da Wicca, que parte de um princípio da relação entre o mundo espiritual e também os elementos, fogo, terra, ar e água, o próprio pentagrama, você tem lá, muitas bruxas usam como amuletos, onde uma das pontas é o espírito, depois você tem fogo, terra, ar e água, são os elementos. Nós temos também os elementos da natureza, como uma deusa. A deusa está, não é mais o Deus do cristianismo, não é mais o Deus, mas é a deusa que é adorada. Então, seja ela como for, como o pessoal diz, bem ou mal, ou a bruxa do bem, não existe bruxa, existe a bruxaria. E esta bruxaria não é compatível às nossas doutrinas espirituais e a gente precisa ficar, sim, ligados nessa questão. A própria bruxaria envolve também nas suas práticas o próprio esoterismo. E dentro desses pontos, você vai levando a criança, ou o jovem ou adolescente, a entrar em contatos com coisas espirituais ou mais uma estrutura espiritual da qual faz com que ele acredite nisso tudo. O mais interessante é que eu sempre digo, se Deus disse que não temos que nos voltar ou estar envolvidos com bruxaria, feitiçaria, magia, isso é um conceito atemporal, que vem de um Deus atemporal, da qual ele sabe muito bem que se o homem estiver envolvido com isso, ele vai se prostituir espiritualmente, daqui a pouco ele vai estar fazendo. E o mais interessante, Paulo, é que isso começa a entrar na cabeça do pessoal, de uma forma ou de outra, bruxa do bem, bruxa do bem, bruxa do bem, é aquela janela de Overton que eu sempre digo, daqui a pouco o pessoal já está achando que é possível ser bruxo e é possível ser cristão. Então, ele envolve você na inversão dos valores espirituais, a ponto que você, daqui a pouco, não sabe nem mais quem você é. Então, este é o ponto. Não existe bruxaria do bem, existe bruxaria. É a bruxaria que está lá na palavra de Deus, né? Como conceito de que nós, como cristãos, não podemos nos envolver. Sumiu seu áudio. Esqueci de liberar aqui o microfone. E por falar em bruxaria do bem, estamos falando da Wicca, né? Tem esse livro aqui comigo, Wicca. Você também foi presenteado? Tenho, do Rafael Leonés. Ainda não, ele ficou de mandar, viu? Do Rafael. Uma resposta à religião Wicca. Aqui tem tudo que você precisa saber sobre religião Wicca. Você que é evangélico, você que é pastor, você que é da escola dominical, é professor da escola dominical, de criança, adolescente, jovens. Esse livro aqui é muito bom, tá? É um resumo muito bom sobre a religião Wicca, para quem não conhece nada, tá bom? Do Rafael Leonessa, ele também passou na nossa última live aí, dando um abraço para nós, do Clica Que Não. Clica Que Não é o canal dele, tá? E ele editou esse livro através da sua editora pessoal lá, Clica Que Não. Entra em contato com ele, vai lá no Instagram dele e tenta entrar em contato com ele para adquirir este livro. Bom, Rafa, se você estiver me escutando, meu jovem, manda meu livro, tá? Feito o merchan, agora é hora de continuar, pastor. Eu quero colocar aqui, eu tenho alguns slides aqui que eu gostaria de colocar para nós analisarmos algumas coisas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui. Alguém pode estar perguntando, como que essas coisas começam, né? Como que elas começam a entrar dentro dos nossos lares, dentro das crianças, dentro da cultura? As coisas são bem sutis. É uma sutileza do diabo, né? As coisas começam assim, como algo bom. O pastor acabou de falar aí, né, que ele começou a se interessar por este assunto
quando ele assistiu uma cena daquele programa da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, né? E aquilo lá chamou a sua atenção, que era uma bruxaria boa para as crianças. E, de fato, o Castelo Rá-Tim-Bum ensinava muitas coisas boas, Sim, sim. né? Quem é dessa época aí sabe muito bem que, nessa época, a TV Cultura, ela pelo menos investia nas crianças. Mas, vamos colocar aqui um mas bem grande, acontece que eles começaram, de algum modo, a acreditar que a bruxaria poderia servir para ensinar as crianças para o bem. E aí nós estamos já em um campo minado, né? Então, a gente tem aqui, olha, alguns desenhos animados, né, pastor? Desenhos clássicos, tradicionais, né? Branca de Neve, Cinderela. Aladim, Cinderela, a Bela e a Fera, são contos tradicionais que trabalhavam em cima de uma plataforma moral e de princípios cristãos. É aquela velha estrutura, né, dos contos. Não só contos de fada, mas todos os tipos de contos. A velha estrutura em que você tem um processo da história do herói. Então, o herói, ele começa, ele se envolve, tem alguns obstáculos, ele vence esse obstáculo e tem um final feliz. Esse é o conto da Bíblia. Essa é a estrutura que a Bíblia mostra para nós, né? Temos um caso lá com Adão e Eva, no paraíso, ao pecado, há toda uma teodiceia aí desses milhares e milhares de anos que a humanidade está labutando sobre o pecado. Vem Jesus, né, vence o pecado e no desfecho haverá um final feliz, haverá novos céus e nova terra, haverá um céu e há uma remissão de pecados. Então, toda a estrutura de história é baseada em cima dessa plataforma, do conto do herói. E isso era a base. Mas de uns tempos para cá, o negócio começou a mudar. Deixa eu passar aqui. Né? Aqui ainda nesse desenho, esses slides aqui fazem parte da minha palestra sobre mídia e fé cristã. Tá? Tem uma parte da palestra que eu falo só sobre questões de como que mudou, né? Mudou os princípios morais, mudaram na sociedade. Então, a gente tinha nítido quem era o herói, quem eram os heróis e quem eram os vilões. Né? A gente tem aí a antiga Liga da Justiça, né? Os Super Amigos, que eu acredito que o pastor deve ter assistido, muitos devem ter assistido já esse desenho antigo, né? Que passava principalmente na TV Globo. Então a gente tem uma divisão aqui, o que é certo e o que é errado. Isso estava nítido. Havia uma plataforma para se trabalhar essas histórias. Havia o vilão e havia o herói. Vamos passar aqui agora. Só que de um tempo para cá, o que é bom, belo e verdadeiro foi mudado. Agora, nem sempre o que é bom, nem sempre o que é belo, porque o feio pode ser belo também. E o verdadeiro, ele nem sempre precisa ser verdadeiro. Ele pode ser falso também. O falso pode ser verdadeiro. E o ruim pode ser bom. Então, essa trilogia aí, tradicional da filosofia, bom, belo e verdadeiro, né, mudou completamente na nossa pós-modernidade. Hoje, então, a gente não tem mais essa plataforma. Você trabalha com qualquer princípio serve para você ensinar alguma coisa. Por exemplo, A Noiva Cadáver. É um desenho infantil que conta uma história romântica e tal, mas trabalhando com mortos. Isso não são princípios cristãos. Hotel Transilvânia. É maravilhoso esse desenho. Eu dei muitas risadas assistindo esse desenho. Porém, olha as sutilezas. O que era ruim, vilão e do mal, agora se transformou em divertido, legal e do bem. Então, o vilão
é o novo herói agora para a molecada. Você vê aí, você tem vários vilões aí de filmes de terror. O Frankenstein, o Lobisomem, o Drácula, que é o protagonista, né, do Hotel Transilvânia, a Coisa, e por aí vai. Deixa eu passar mais alguns aqui. Monstros S.A. Também um desenho maravilhoso, mas são monstros do bem. Existe monstros do bem? Antigamente não. Monstro era monstro e o mocinho era o mocinho. O mocinho matava os monstros. Agora os monstros ficaram do bem, ficaram legal. Olha a inversão de valores que está entrando dentro das telas por meio da cultura pop. Né? Tem um autor que eu tenho aqui, eu esqueci o nome dele agora, mas o livro é muito bom, chama Engolidos pela Cultura Pop. Ele foi cineasta, tal, lá em Hollywood, e ele é um cristão, e ele escreve sobre cinema, sobre a cultura pop de modo geral. E ele fala assim, que a melhor coisa, a melhor maneira, a melhor ferramenta para você introduzir um princípio, introduzir uma ideologia na cabeça das pessoas, sem que elas resistam, é através do humor, é através da piada. Porque através do humor, você deixa a pessoa em suspense. Todas as defesas dela caem. Porque a partir do momento que ela se identifica através do humor com aquele personagem, com aquele autor, enfim, com aquela coisa que está ali, com aquela situação que está ali, ela já abre a sua mente, abre o seu coração para aceitar tudo que vem daquele personagem, daquele desenho, daquele filme, daquele diretor, daquele autor. E assim acontece com os desenhos animados. Eu não sei se o pastor está concordando comigo, pastor Alexandre. Concordo plenamente. Concordo plenamente. De novo, né? A gente não sabe mais quem que é o vilão aqui. Não, e essa é a questão, Paulo. Quando você trabalha na inversão, daqui a pouco ficava muito claro quem era o vilão da época. Tem uma pergunta aqui que chegou aqui da Érica Moura: como identificar e diferenciar o conto de fadas da bruxaria disfarçada nos desenhos animados? Isso você vai verificar quando você tem acesso ao conteúdo e verificar se existe um conteúdo de bruxaria dentro daquilo. Mas o mais interessante que você está falando, essa é a posição. A posição, sempre quando você assiste um desenho, uma série, um filme, seja lá o que for, você vai buscar o protagonista, o cara que vai ficar do começo ao fim sendo o cara do filme. Esse é o problema. Quando este cara possui a inversão de valores, isso é repassado para a gente. É o que você disse, a gente não sabe quem é agora o vilão ou a bruxa, né? O Harry Potter, por exemplo, pega o Harry Potter. Harry Potter é o cara que é bruxo. E dentro desses filmes do Harry Potter existem N situações, por exemplo, chamar alguém que não gosta de bruxaria de trouxa. Então ele fala isso durante toda a série. Isso é citado toda a série. Se o cara que não gosta de bruxaria é trouxa e eu gosto do Harry Potter, porque você vai ficar gostando do Harry Potter. Pega Lucifer, a série Lucifer na Netflix. Tem crente que assiste que depois da segunda temporada, não, depois de 2 ou 3 filmes ali, o cara tá torcendo pro Lucifer. Esse é o grande problema. E isso parece ser tão sutil, né, que você não consegue imaginar. É que nem você põe isso. A mensagem oculta é que existem bruxas boas. Nesse caso aqui. É interessantíssimo o que você falou. E é isso. O que acontece é isso. João e Maria, caçadores de bruxas. Mas, e aí? Eu não sei se você passou aí a Cinderela. Eu não sei se o pessoal que está assistindo sabe o nome do gato da Cinderela. O nome do gato da Cinderela é Lúcifer. Quer dizer, e eu descobri há pouco aquele negócio, né?
Eu descobri há pouco tempo que eu gosto de Funko, eu coleciono alguns, parei um pouquinho de colecionar, eu gosto de miniaturas, tudo. E eu vi o gato lá, o gato gorducho, tudo, chamou a atenção, falei, rapaz, é parecido comigo. Aí eu falei, aí eu peguei e falei assim, vou comprar esse gato. Aí quando eu cliquei, estava escrito Lucy tracinho Fer. Falei, como é que é? Quem que é esse gato, cara? O gato da Cinderela se chama Lucifer. A pergunta é, para que um gato da Cinderela chamar Lucifer? Isso é uma mensagem subliminar, mas está na nossa cara, porque ele chama Lucifer. Quantas vezes a Cinderela chamou ele de Lucifer? Poucas vezes. Esse é o grande problema. Assim, Quando mas será ele... que... Então, pastor, desculpe eu estar te cortando, mas isso faz parte do conto original ou é algo já da modernidade? Não, faz tempo já. Faz tempo. Quer um exemplo prático da modernidade? O Batman. O Batman era o cavaleiro. Hoje é Cavaleiro das Trevas, antigamente não. Esse é o ponto. Se joga. Por que Cavaleiro das Trevas? Porque ele era um morcego? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema que nós temos na pós-modernidade. A pós-modernidade está fazendo a inversão de valores daqueles conceitos morais, éticos e espirituais. Se você pega também na questão da própria militância política, é a mesma coisa. Ontem eu assisti um vídeo onde um rapaz disse que como é que era? É até difícil dizer. Ele falou, ele tem até um nome agora, né? Porque agora tudo tem nome. Ele é um lobo no corpo de um ser humano. Joga o cara na floresta para ver se vive, bicho. O papai pegar na mão e falou, filhão, então o papai vai te levar na floresta. Vamos levar, você vai caçar para mim, tá? É fácil ser lobo na cidade, né? Exato. Cara, a nossa sociedade está ficando doente. Muito boa essa, pastor. E é uma inversão de valores. Não, tem que pegar um cara desse e levar para a floresta e falar, então, filhão, a partir de agora você vai caçar para comer. Pode, vai. E cuidado para não tomar uns tiros dos caçadores, bicho. Ah, meu Deus. Outro dia tinha uma mulher num shopping center com uma outra pessoa, um ser humano na coleira. Eu sei. Sabe? É gato. No mínimo tinha que pôr focinheiro naquele negócio, porque o tamanho da menina é grande. Todo cachorro de porte grande não tem que andar com focinheira? Devia andar com focinheiro um negócio desse. A pós-modernidade está acabando com a moralidade. Exatamente. Deixa eu passar aqui. Então, aqui, olha, em João e Maria, Caçadores de Bruxas, um filme muito legal. Eu gostei demais desse filme. Porém, assistindo o filme, eu vi a mensagem oculta. Exato. A mensagem oculta é: os caras, João e Maria, eram caçadores, matavam as bruxas, mas, porém, tinha bruxa boa. Tinha bruxa Esse boa. É o ponto. Né? Então, você vê a sutileza. Um filme bom, agradável aos olhos, uma história muito boa a ser contada. Eu, particularmente, gosto muito, né? Mas você percebe, se você não tiver esse olhar atento, você vai engolindo, vai consumindo toda essa cultura pop aí enviesada. Aí, Jovens Bruxas, Os Feiticeiros de Beverly Hills, nem lembro aqui, nem dá para ver aqui o nome. Mas, enfim, veja que são feiticeiros... Eu acho que é o Willow Place. Feiticeiros adolescentes. Tem muita série com isso agora. Feiticeiros. Vamos ver aqui. O que você falou aí, Cavaleiro das Trevas, né? A gente vê aqui, olha, né? Antigamente, você não tinha briga entre os super-heróis. Não. Mas agora você vê o Batman brigando com o Superman. O Batman matou o Superman, né? Você não sabe quem que é o herói e quem que é o bandido. O Batman mata o Superman, aí ele ressuscita o Superman, e na hora que ele ressuscita, quebra o maior pau, cara. Em vez de ele falar, brigadão por você ter me trazido de volta, não, agora eu vou acabar contigo, mano. Esse aqui eu detesto.
Esse eu detesto. Isso aqui é indecente, esse filme, desse cara, Deadpool. desse personagem. Esse aqui, olha, um herói que surge do inferno. O diabo Motoqueiro. ressuscita ele e ele volta do inferno para ser o quê? Herói. Para Sim. matar Hellboy bandido. também. Hellboy também. O próprio Hellboy. Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida agora são heróis também. Antes eles eram bandidos, agora são heróis, porque eles salvam também. Ajudam a salvar a humanidade. Né? O Harry Potter que você falou, né? E esse aqui, Crepúsculo, né? Amanhecer aí, a saga como é que chama isso aí? É o Crepúsculo, né? É Crepúsculo mesmo, né? Crepúsculo. Sim. São jovens que se transformam em vampiros, em lobisomens, e tá tudo legal, é tudo certinho, né? São jovens que aí ganhou uma galera de fãs aí entre os adolescentes e tal, mas eles não percebem, né, o que está por detrás disso. Exatamente. Aí que você falou, o Lucifer, né? A série lá da Netflix, na Cidade dos Anjos, Não Estou Sozinho, uma coisa assim. E a ridicularização do cristianismo, né? Nos Simpsons. Essa família da pesada aqui também é uma porcaria também. Passando mensagem de aborto, de várias coisas. Aí na revista da Mônica, né? Ensinando reencarnação. Uma revista da Mônica sobre o Chico Xavier. A questão aqui da Mônica em relação a isso é que são gibis pagos, né? São séries que vai lá e paga. Me parece que também, assim, hoje a gente precisa entender nessa questão. A gente precisa se preocupar, é do Chico, do Chico Bento. É da Mônica, mas dê uma olhada no que é. Porque muitas vezes chega esse tipo de história e chega esse tipo de doutrina, porque aí é uma... Olha que interessante. A própria fantasia serve para difundir e propagar doutrinas espirituais, como a reencarnação, como também a vida do Chico Xavier e por aí vai. Se isso chega na criança, ela consegue o quê? Chegar no coração deles de uma forma diferente, numa linguagem simples, onde ela consegue identificar e até mesmo, muitas vezes, gostar. O problema é essa questão. Você abre o coração da criança de modo na forma da fantasia para que ela comece a gostar daquilo. E aí o que acontece? A criança se envolve com isso. Foi por isso que muitas crianças foram para a bruxaria na época do Harry Potter. Eu tenho um depoimento aqui da revista Wicca de 2004, que é essa daqui, um almanaque da Wicca de 2004 aqui, que aí a gente tira as páginas para ficar mais fácil. A gente pega as páginas porque não aguenta mais, né? Então tá escrito assim, ó. Depois dos filmes do Harry Potter, Senhor dos Anéis, ser pagão se tornou não só aceitável, como também vantajoso. Ambos bateram recordes de bilheteria, fizeram com que as lojas e livrarias enchessem as prateleiras com produtos relacionados à magia e à bruxaria. A cultura pagã, de repente, passou a gerar lucros astronômicos. Porém, o que toda essa exposição da mídia de fato significa em torno da moda, de fato é curioso ver a cultura e as práticas pagãs, ambas tão antigas, virando tema de revista, propaganda popular, programas populares, estilistas fazendo coleções baseadas no estilo gótico, que também é o caso do Amanhecer aí, do pessoal, modelos desfilando como símbolos e joias pagãs, e grandes lojas dando coleções inteiras com nomes como Pagan Footwear, sei lá como é que fala esse negócio aqui. E é isso, a cultura levando a prática pagã, a cultura levando a bruxaria, a cultura levando e disseminando o quê? Disseminando doutrinas espirituais de um modo que as pessoas consigam entender e assimilar de uma forma, como você falou, sutil e agradável, entre aspas. A série Sabrina da Érica. Você já assistiu a série Sabrina? Eu fiz um vídeo lá no meu canal sobre isso.
ela é filha de Lúcifer. Vamos falar assim. Ela é filha do diabo, do demônio, de Satanás. Ela é filha de Satanás com um humano. A história se repete. Harry Potter também. Harry Potter é filho de um bruxo com um humano, né? Que nem ela chama um bruxo e uma trouxa, né? Eu não sei se era o pai ou a mãe que era bruxo, mas é isso. Você tem Sabrina, que ela é filha de Satanás, de Lúcifer. No entanto, tem uma cena onde eles fazem o aniversário, onde Satanás está sentado na ponta e todas as outras bruxas. Eu coloquei até essas cenas no meu vídeo lá do canal Influenciando Gerações. Quer dizer, você pega tudo aquilo e tem gente que ama aquilo lá. Ah, mas não tem problema, pastor, não tem problema. Isso, o diabo está fazendo com que você se acostume para ir para o inferno. Porque quando você chegar lá, você vai se achar em casa. O problema é esse. Essa é a questão. Então é muito perigoso todas essas situações. A gente tem que se preocupar muito com isso. E ainda mais, viu, Paulo? Agora está piorando, tá? Está piorando a situação. Voltou a piorar, sim. Voltou a piorar em questão de inversão de valores, tanto da própria sociedade também, né? No relacionamento sexual entre os próprios personagens, que não precisava nada disso, né? Não precisava nada disso. Exatamente. Tem um monte de coisa que está acontecendo que não precisava, e a fantasia tem que ser uma fantasia. Ah, mas não pode ter bruxa? Claro que tem que ter. A bruxa tem que ser na parte dela, é do mal. Ah, mas por que bruxa? Aqui não é uma questão de religião, não. Sempre foi dessa forma. Ética, moral e espiritual. Você pegava, você sabia quem era do pessoal do mal, quem era a pessoa do bem. Hoje você, de se bobear, você assiste todo o desenho ou filme, você não sabe quem que é um, quem que é outro. O Hellboy luta pelo bem. Como é que um demônio pode lutar pelo bem se o demônio é um inimigo de Deus? Então, exatamente. É difícil. O mundo tá difícil. Você não ensinar a tua criança no caminho que ela deve andar. E fora as sutilezas também de Satanás, que às vezes entram dentro da igreja, né? Misturando doutrinas, misturando um monte de coisa, como festa junina evangélica, Halloween evangélico, e vamos que vamos, né? Mas essa pastorada vai ter que dar conta para Deus um dia, viu? Essa pastorada vai ter que dar conta para Deus. Só vou pedir para Deus me deixar lá na ponta, lá daquela primeira cadeirinha, quando vai falar com alguém, que eu ia falar assim: eu te avisei, hein? Te avisei, mano. Você quis? Ah, não tem problema nenhum. Ah, é uma brincadeira. Ah, tá tudo certo. Vai nessa. Pastor, o livro que eu estava falando, é esse aqui, ó, Engolidos pela Cultura Pop. Tá? Do Steve Tanner. Muito bom esse livro. Tá? Quem tiver interessado aqui, ó, Engolidos pela Cultura Pop, da editora Ultimato. Tá? Muito bom, hein? Eu não gosto muito da Ultimato, da revista, que tem um viés esquerdista. Mas esse livro aqui tá excelente, ele é muito bom mesmo, tá? Ele é bem equilibrado. Agora, voltando para o nosso assunto aqui, deixa eu voltar a colocar as figuras aqui. Por exemplo, Dragon Ball Z. Talvez, deixa eu ver se eu consigo tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui esse banner. Dragon Ball Z tem um episódio que... Aqui. Não dá para ver direito ainda. Deixa eu ver se eu consigo tirar outro. Tá escrito Satã, não tá? Satã, mas embaixo, agora dá para ver, ó, 666. Viu? Porque eles têm um personagem chamado Satã. Pois é, Satã 666. Quer dizer, não é inocente essas coisas. Por exemplo, a Peppa Pig, que ensina um monte de coisa errada para as crianças, zomba da mãe, trata mal o irmão, enfim, né? Honre teu pai e tua mãe, ficou longe para Peppa. Exato. Aí, ó, no próprio Bob Esponja, tem uma transexual, enfim, vai indo, né? Vai, vários tipos de... Bom, vamos voltar aqui. Pastor, mas me fala uma coisa. Qual é o impacto psicológico na mente de uma criança que assiste desenhos de bruxaria?
né? E, acima de tudo, não só psicológico, mas espiritual, se ela for cristã, de uma família cristã. O que acontece, de um modo geral, é que isto é uma técnica. Hoje, a gente fala de bruxaria e muitas vezes as pessoas dizem assim, mas não tem problema nenhum. Se você pegar e falar de bruxaria, seja lá o assunto que for, a troca de essa inversão de valores, a troca de valores. Se você pegar, por exemplo, há 40 anos atrás, tá? 50 anos atrás, você identificava o bem e o mal. A partir do momento que eles começaram a trabalhar num sentido de que o mal poderia ser o bem, eu sempre cito a janela de Overton. A janela de Overton é uma técnica onde você faz com que as pessoas aceitem o que você vai falar durante o tempo. Então, por exemplo, se você pegar uma janela e estiver a 2 metros para trás da janela, você vai ter uma visão. E essa visão não é geral de lá de fora. Quanto mais você se aproxima, você vai abrindo a sua visão. A questão da janela de Overton, como ela funciona na questão social, na questão da psicologia da criança, a questão do assunto que nós estamos falando lá na época do Harry Potter, se começou a lançar o Harry Potter e se começou a lançar outros desenhos e séries e jogos, seja lá o que for, dizendo que a bruxaria, a feitiçaria pode ser boa. Lá era pode. Então, era possível. E durante todo esse tempo, eles começam a trabalhar, e quanto mais a repetição se torna na sua cabeça algo diário, quanto mais você repete uma coisa, você vai fazendo o marketing massificante. Então, aquele marketing vai fazer com que daqui a pouco você ainda não aceita. Durante uns anos, você não aceita, mas você fala assim, eu não aceito isso, mas então se o pessoal quiser fazer, tá tudo certo. Mas daqui a pouco você vai passando os anos e tanto aquele marketing vai jogando, bruxaria boa, feitiçaria boa, não tem problema ser homem, mulher, não tem problema ser isso, não tem problema ser aquilo. Daqui a pouco você está aceitando aquela situação. E você aceita. A questão é, isso muda você socialmente? Muda. Porque você é um pouco daquilo que está em sua volta. Então, tudo aquilo que está em sua volta, que você tem contato, o que acontece? Esse contato vai começar a vai colocar tijolinhos nos seus valores, nos seus conceitos éticos, morais e espirituais, a ponto de construir você, ou reconstruir ou destruir aquilo que já tinha sido construído, para reconstruir aquilo que eles acreditam que seja verdade. Bom, até a pós-modernidade não acredita na verdade. Então, tudo é possível. Então, quando você pega, por exemplo, a questão espiritual, a criança, na época da escola dominical, quando se falava de feitiçaria, ninguém chegava e falava assim para a professora da escola dominical há 50 anos. Poxa, tia, mas por que não pode ser do bem? Porque ela escutava a palavra de Deus, a tia abria a Bíblia e falava. E durante o tempo, e chegando no tempo de hoje, você fala isso, aí ele fala, mas peraí, então o Harry Potter, por que ela não pode ser do bem? Não é por causa disso. Ah, mas ele faz o bem. Ele salvou tal, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, o que acontece isso? Essa massificação do marketing, aonde ele troca esse valor, faz com que a criança troca valores espirituais também. E daqui a pouco ela está na rua. Quando eu falo rua, está longe da igreja. Eu conheço jovens que sim, diziam que não tinha problema. E que iam. Hoje você tem restaurantes que trabalham no tema bruxaria. Você tem uma escola de bruxaria, eu acredito que seja em Campos do Jordão, eu não lembro aonde você vai para lá aprender, né, de um modo lúdico, a bruxaria, a feitiçaria. Pastor, isso faz com que, só para terminar, isso faz com que você volte desses lugares buscando ler sobre bruxaria. Quando você lê, Paulo, você se envolve. E aí, envolvendo, você faz o quê? Você vai buscar a real. Mas será que isso existe mesmo? Eu quero participar. Hoje, em Paranapiacaba,
existe uma escola de bruxas, era em Santo André, passaram em Paranapiacaba, e você vai lá para fazer cursos, tudo isso. E muitas vezes as pessoas vêm através de assistir uma série, um desenho. Exatamente. E por falar em marketing, você falou muito em marketing aí, me veio à memória agora as festas de Halloween, né? Que Sim, virou cultura hoje, né? Disseminada pelas escolas de inglês, né? exato. A nossa igreja, ela tem escola, a Escola Batista aqui de São José do Rio Preto, e no dia 31 nós comemoramos a Reforma Protestante na escola. Glória a E não, Deus. e não o Halloween, né? Que geralmente as escolas de inglês, 99% delas, disseminaram, né, o Halloween como se fosse algo bom, algo de uma cultura norte-americana, mas não a cultura norte-americana cristã, né, mas sim a pagã, infelizmente. E realmente está disseminado. Agora, o impacto maior, eu acredito, é na estrutura psicológica e, por sua vez, estrutura espiritual da criança, porque a criança, ela tá em formação ainda, né? Ela está absorvendo conhecimento para criar uma identidade. Então, quando você absorve conhecimentos esotéricos e você se identifica com um monstrinho do bem, um bruxinho do bem, como Harry Potter, né? Isso é complicado, porque isso causa confusão quando você vai para a Bíblia. Porque a Certamente. Bíblia não tem ponto cinza. Ou é Deus ou é o diabo. Eu costumo falar para os irmãos, quando uma pessoa se desvia, não quer dizer que ela está no estado neutro. Ela saiu debaixo da mão de Deus e ela está debaixo da mão do inimigo. Ah, mas ela não é nenhum bruxo, não foi para nenhum centro de bruxaria, enfim. Não interessa, meu amigo. Você saiu fora da presença de Deus, você está debaixo. Não existe poder neutro, não existe poder neutro. É o que a gente vê aí nas favelas, né? Onde o Estado não está, o poder do Estado não entra, entra o poder dos traficantes, da bandidagem, por aí vai. Então não existe poder neutro ali. Não adianta. A mesma coisa acontece com as coisas espirituais. Então, eu vejo com muita, assim, preocupação o futuro das nossas igrejas, né? Porque o futuro das nossas igrejas são as crianças. E muitas vezes nós não estamos investindo nas crianças como deveria investir. E os professores nem têm muito conhecimento, né, para poder passar, principalmente nessa área aí. Eu costumo falar, quando eu tenho oportunidade para falar com jovens, principalmente, e eu tenho oportunidade para falar sobre mídia, fé cristã, eu sempre falo para eles o seguinte: olha, pessoal, ninguém vai proibir de vocês de assistirem filmes. Pode Exato. assistir filmes. Desde que não seja aqueles filmes pornográficos ou coisas assim aberrantes, né? Você pode assistir filme, pode assistir desenho, pode assistir uma peça de teatro, não tem nenhum problema. A questão é, não seja um glutão. Não seja um glutão. Não vá consumindo tudo que você vê pela frente, sem fazer uma análise profunda e julgar através das lentes da fé cristã. Porque um desenho, um filme, ele não está ali à toa. Não é simplesmente o cara falou assim, vou fazer um desenho animado agora, vou fazer um filme, vou colocar no cinema, vou fazer uma historinha legal, beleza. Não. Tem toda uma narrativa, tem toda uma visão de mundo e, principalmente, um viés ideológico, religioso e até político do autor daquele filme, do diretor do filme. Então, eu sempre falo para os meus alunos que são jovens, né? Quando eu estou trabalhando isso aí, ou para quem está dando palestra. Gente, preste atenção na cosmovisão do autor. Assistir um filme, vai lá e checa quem é o diretor. O que ele estava querendo passar para você neste filme? Qual é a visão de mundo dele? Né? Por exemplo, eu dou sempre um exemplo daquele, o último, Mad Max. Não, eu acho que eles vão lançar um agora só com mulher, parece, né? É a modinha woke, né? Mas aquele mais antigo, aquele acho que era o penúltimo.
Eles estão no deserto, tal, procurando um abrigo, aí tem todo aquele ditador ali que controla aquela comunidade e tal, e é aquela historinha de sempre que você conhece desde o primeiro Mad Max, né? E aí tem uma coisa interessante. O filme acaba com eles procurando o que seria a Terra Prometida, o paraíso, e quando eles chegam no final, há um horizonte só de gelo. O que o autor daquele filme, o diretor, está querendo passar? Niilismo puro. Não há solução, nada vai te levar a lugar nenhum, há um desespero total. Isso é niilismo puro. Isso é uma filosofia do desespero. E isso está sendo passado neste filme. Só que as pessoas, elas vão absorvendo o filme através da estética, puramente estético. Olha, gostei, não gostei, achei legal, puxa, é bacana, tem muitas cenas de aventura, emoção. As pessoas só conseguem ler até aí, elas não conseguem ir além, né? Através de uma cosmovisão cristã, de uma leitura de mundo cristão. Então, eu sempre aviso para os jovens, olha, vamos assistir filme, seja qualquer filme, de qualquer gênero, sempre passe pelo crivo da palavra de Deus. Sempre veja o que o diretor está querendo passar de visão de mundo para você naquele filme. Né? Você não precisa ser, assim, um puritano total, ó, não vou assistir nenhum filme, porque não tem como, a gente está inserido dentro dessa sociedade, né? Dessa cultura. E os filmes fazem parte da nossa cultura ocidental. Né? Os filmes hoje são o que as histórias dos contos de fadas eram para os nossos avós, tataravós, né? Hoje são os filmes para nós e para os nossos filhos. Mas você tem que realmente ter um critério para assistir filme. Ou desenho animado, qualquer coisa. Você precisa entender que nem você falou, tudo tem um propósito. Ninguém faz nada sem propósito. Seja um filme, seja um desenho, seja lá o que for. Né? É necessário. E aí a gente tem aquele ponto também do exagero. Na época que eu comecei a estudar sobre essas questões, vinham os exageros. Os exageros a ponto de eu palestrar uma vez, uma senhora fez uma pergunta. Né? Uma senhora fez uma pergunta. Pastor, depois da palestra, né? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Todos os brinquedos são do demônio. O que eu dou para o meu filho no Natal? Eu falei, filha, brinquedo. Não, pastor, mas veio aqui uma profeta e depois de uma palestra disse que tudo é do demônio. Ele falou, não é tudo do demônio. Não sei se ele comprou tudo, não sei se tinha grana para isso. Mas é o seguinte, não dá para ser tudo. A criança precisa de fantasia, a criança precisa trabalhar esse lado lúdico, até porque também a igreja trabalha nesse sentido. Você colocar um desenho de Jesus para ela assistir, e de você colocar, por exemplo, só ler a palavra de Deus para ela, só ler que você tem que ler também. Aquilo, às vezes, ela vai entender quando? Quando ela visualiza. O entendimento de uma criança é visual, auditivo. E, às vezes, até mesmo você precisa demonstrar alguma coisa para que ela pegue, para que ela tenha contato. Se você pega seu filho, fecha num quarto, ele até um ponto, ele vai ficar dentro do quarto. Só que tem uma janela. E o dia que ele crescer, ele pula essa janela. Você precisa ensinar seu filho a trabalhar quando ele pular a janela. Até lá no quarto está tudo certo. Mas ele vai pular a janela lá dentro, ele vai para a escola, ele vai escutar de outros desenhos, escutar de tudo. Você não pode deixar o teu filho dentro de um copo e dizendo, ele é meu, agora ninguém toma, ninguém faz nada. O que você precisa ensinar é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. O que acontece é isso. Agora, sabe por que muitas vezes não acontece isso, Paulo? Porque os pais também não estão dispostos a conhecer o mundo da criança. Não existem desenhos, não sabe o que está acontecendo. Você falou da questão da cosmovisão. Se você pegar os mangás, se você pegar mangás e a série de personagens que muitas vezes, até mesmo cristãos, fazem o otaku, que é aquele personagem oriental de mangás, eles se vestem tudo. Se você pegar as séries, os desenhos,
você vai verificar que os autores têm, sim, o propósito de levar as religiões orientais ser conhecidas para crianças, jovens e adolescentes. Você pega, por exemplo, Inuyasha, né, a raposa das sete caudas, a raposa das sete caudas é um demônio. Se você pega, por exemplo, o próprio Dragon Ball, por que tem o Satã? Porque dentro das religiões orientais, muitas vezes, Satã é simplesmente alguém que vive lá, mas não é tão ruim assim. Você pega, por exemplo, Shaman King, quando é um menino que sempre passa problemas dentro da escola, e ele vai até um lugar, não sei se eu lembro se é um cemitério ou um lugar, onde ele senta debaixo de uma árvore, ele passa um problemão ali, e um espírito vem e toma o corpo dele, e ele começa a lutar através daquele espírito que toma o corpo dele, que é um guerreiro. Então, o que eles querem passar ali? A possessão de espíritos para o ser humano, a reencarnação, ou a necromancia, o contato dessa necromancia, isso tudo a gente vê dentro de uma religião oriental. Então, tudo é necessário a gente ensinar a criança, é falar. Mas, às vezes, as pessoas não falam também porque não sabem. Se você perguntar muitas vezes para um cristão o que é necromancia, ele não vai saber. Aonde está na Bíblia? Eu sempre digo para o seguinte: se o teu filho consegue, eu vou dar um exemplo prático. Pega Harry Potter, a criança pequena, por ser lindo, maravilhoso. E você pode chegar para ele e falar assim: filho, você gosta? Gosto. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que na Bíblia diz para a gente ficar longe da bruxaria e que os bruxos não herdarão o reino de Deus? Mãe, eu vou se a criança sabe ler, você entrega o texto para ela, o problema é esse. Às vezes os pais não conhecem os textos bíblicos, mas leva lá o texto bíblico, bota no Google lá, vai te dar uma série, um leque de versículos, faz com que ele leia pelo menos Apocalipse 21, versículo 8, onde diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Né? Então você leva a criança a entender, você constrói o lado espiritual, assim, a vida espiritual dela baseado nas escrituras. Mas é isso, hoje o que está acontecendo é isso, né? E o visual para as crianças hoje tá grande. Você pega o Netflix, você tem hoje o meu demônio favorito eu gosto de dorama, né? Eu assisto desenho bastante. Eu estou meio parado de assistir desenho, mas eu gosto, assisti há pouco tempo SWAT, é necessário você participar disso. E outra coisa, o pai e a mãe precisa também ver o que eles assistem. Precisa participar da vida deles. Não tem o que fazer. E é Pastor, muito legal. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte, tá? Do que os pais podem fazer neste caso. Tá bom? Eu só queria que você respondesse aqui, não sei se você já viu aí, tem um rapaz, o Pablo, ele fala assim, ó: cheguei agora na live, estou ouvindo desde o começo. Pastor, o senhor considera como saudáveis as obras de Tolkien, Senhor dos Anéis e Silmarillion e de Lewis, as Crônicas de Nárnia? Depende. Você precisa ter uma base bíblica muito forte. O que você acha, Paulo? Você que conhece bem também as Crônicas de Nárnia. Ó, vamos situar aqui os autores. Primeiro, Tolkien, ele era católico, né? Exato. Cristão, mas católico, né? Lewis era protestante, era anglicano. Ambos fizeram, segundo o que eu tenho estudado desses dois autores, baseado na história cristã. Tá? Um pouco diferente, cada um trabalhou um pouco diferente, né? O Lewis é mais explícito, os 7 livros dele mostra o processo do cristianismo, né? Do nascimento de Cristo até a morte, ressurreição ali com o leão, na feiticeira, apesar de que a teoria de expiação que é exposta no livro de Lewis é uma teoria um pouco problemática, que é uma teoria que foi defendida por alguns pais da igreja, que é a teoria que Jesus pagou o preço do resgate para Satanás. E ali você vê claramente o leão sendo morto pela feiticeira, que representa o diabo. Né? Então, ele está se doando, ele está dando a sua vida, né, para a feiticeira. Isso aí é meio problemático. Mas
a estrutura que foi criada para a história das Crônicas de Nárnia é a história de Jesus. Né? É a história de Jesus. Ele usa ali várias mitologias da sua época e tal. Né? Assim, eu sou neutro para falar sobre isso. Não sei se ele estava errado ou certo, eu não sei. Eu sei que, em si, eu não julgaria as Crônicas de Nárnia como algo na mesma categoria de um Harry Potter, pelo amor de Deus. Sim. Né? Não poderia. O Senhor dos Anéis, ele passa uma mensagem interessante sobre o pecado. Porque o anel, o poder do anel, né, que hipnotiza a pessoa, o poder, né, ele te controla, é o que o pecado faz. Então, na base da história do Tolkien, era essa a temática. Tá? Ela está escondida nessa história. Sim, Confesso que eu nunca tive paciência para assistir O Senhor dos Anéis. Eu As assisti. crônicas, sim. Assisti as Crônicas de Nárnia, assisti O Senhor dos Anéis. Se não é igual como está no livro, né? Mas, para quem não conhece, já dá para começar. Eu vejo as Crônicas de Nárnia até algo bom. Algo que você pode, pelo menos, ter ali uma questão da fantasia. Não gosto muito da relação da mitologia. Isso para mim, não me agrada muito. Mas ele é melhor do que muitas outras séries que existem por aí. Então, a minha problemática também é essa questão da questão da morte do leão, né? Que o diabo faz o que tem que fazer lá e faz uma festinha para matar o leão. E a gente sabe que Jesus não pagou o preço para ele, para Satanás. E nem Satanás teve poder sobre o corpo de Cristo, né? Isso me incomoda muito. Mas até mesmo também ele dá uma forçada em relação a Pedro, isso é fato, né? Na questão da sucessão apostólica e outras coisas mais dentro da própria Crônicas de Nárnia. Então, esse é o ponto. Tem uma outra pergunta aí, né, Paulo? Saga da Turma da Mônica, jovem chamada Umbra, descrevia tipo o Apocalipse, era algo muito sombrio, também não conheço. Deixa eu falar um pouquinho dessa questão da Turma da Mônica. Eu acho que foi um tiro no pé quando eles começaram a fazer a Turma da Mônica jovem. Eu estive na Disney há muito tempo atrás e tinha parada lá, e uma das coisas que eu queria entender era a questão da sobrevivência de um personagem, né? Como sobrevive um personagem? Porque o Mickey, hoje você pode ver, a fantasia, ela deixou de ser uma fantasia a ponto de filhos, dos nossos netos, vamos dizer assim, né, que os nossos filhos ainda conheciam, mas daqui a pouco os netos e os bisnetos não vão saber nem quem é o Mickey. Por deixarem a fantasia. Hoje as crianças estão mais crescidas do que na sua idade. Elas ultrapassam o limite da sua idade dentro da questão da fantasia. A fantasia não existe mais para muitas crianças hoje. A realidade, às vezes, é uma questão que estão vivendo acima da sua idade. Então, não tem mais aquela menina que brinca de boneca, aquele menino que, às vezes, brincava de quartel-general. Lembro do meu Apache, né? Como é que chamava aquele negócio lá que a gente ganhava lá? Era bom pra caramba. Hoje não, hoje é diferente, né? Hoje é outras coisas. A criançada tá mais atrás de influencer na vida, de como os caras fazem, e você verifica que a fantasia está acabando na criança. Então, quando você pega o Mickey, eu perguntei para eles o seguinte, eu estava lá na Disney e perguntei, deixa eu fazer uma pergunta, nós conhecemos um rapaz que trabalhava lá, eu perguntei assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, quem faz o Mickey? Ele deu uma resposta, ele sabia que aquela resposta não ia colar. Ele falou, não, mas como assim? Não, quem faz o Mickey? Eu não acredito que o Mickey existia, mas o cara que faz, ele tinha todos os trejeitos de todos os Mickeys, tudo. Trejeito que eu digo assim, o modo de ser. Ele faz, quem faz o Mickey? É uma pessoa só ou tem várias? Ele falou, não, o Mickey é o Mickey. Mas eu falava ainda, sei, moço, eu sei, moço. Mas quem é que tá dentro do Mickey? Não, é o Mickey. E ele falou umas 10, 15 minutos sobre isso. Pato Donald, Mickey e tal. E aí ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueço. Ele falou assim, eu entendi a sua pergunta, mas tinham pessoas
ao lado, ele não podia responder. Quando ficamos sozinhos, ele respondeu. Falei assim, eu entendi a sua pergunta, só que o personagem só vive e só continua vivendo e tendo vida porque todos eles são o Mickey. Não é outra pessoa. Ele tem uma personalidade. O que acontece hoje é isso. E um personagem só sobrevive se ele se manter aquilo que ele é. Então, por que, por exemplo, o Chaves, até hoje, as pessoas param para assistir? Porque o Chaves sempre foi o Chaves. Nunca modificou, ele nunca ganhou na loteria e foi morar em Alphaville, sempre na vila, sempre aquilo. A Turma da Mônica chegou ao ponto de querer, nessa pós-modernidade, modificar o seu personagem. E foi aí que acabou a Turma da Mônica. Porque quando eles, se eles mantivessem o personagem de Mônica, a Cebolinha, Cascão, daquela mesma né, levada de histórias, o personagem iria sobreviver. Então, o que acontece hoje? A gente percebe isso, que na pós-modernidade, tudo é destruído e reconstruído da forma que eles querem. No entanto, isso é prejudicial. E eles não entendem que isso, para manter essa turma jovem, vai levar anos. Porque nós estávamos acostumados a tomar café, a levantar no domingo, quando meu pai ia comprar pão e leite na padaria, e trazer gibi para a gente ler, e sempre tinha lá o Chico Bento, era Chico Bento. Agora não, tá tudo jovem, os caras modificou os personagens. Essa modificação, não é? Essa modificação do personagem leva também a resquícios de como também nós, que gostamos daquele personagem, a gente vai também lidar com ele e lidar na nossa vida. Porque nós somos um pouquinho daquilo que está em volta. Sim, e tem muito disso mesmo, o pastor. Como você falou sobre a identidade do personagem, isso é interessante, porque você percebe hoje que os personagens estão modificando. Existe toda uma influência que a gente sabe, né? Essa cultura woke aí, para quem não sabe o que é cultura woke, essa esquerda mimimi, né, que acha que as mulheres têm que estar empoderadas, e aí os filmes de super-heróis são transvestidos em mulheres. Né? As mulheres que tomam o poder, as mulheres que salvam o mundo, as mulheres que... Cara, o que está acontecendo? Fracasso de bilheteria. Por quê? Porque o ser humano, queira ou não, sendo ele crente ou incrédulo, ele tem uma estrutura formada por Deus. Essa estrutura trabalha com princípios divinos. Nós nos movemos e vivemos em um mundo criado por Deus. E não só o mundo material, mas o mundo moral. E nesse mundo moral, você sabe que existe o certo, existe o errado. Existe o mal e existe o bom. Luz e trevas. Exato. Pessoas têm isso dentro dela. Né? E as pessoas não querem esse tipo de coisa. Por que aquele filme recente agora, o Top Gun, fez tanto sucesso? É verdade. Porque é um filme que mostra herói, um filme que mostra o que as pessoas querem, é um referencial. Não, sei lá, um herói melancia aí, banana aí, que sei lá, cheio de mimimi, cheio de traumas. Lembra do último Vingador? Dos últimos Vingadores? Lembro. Deteriorando o filme dos Vingadores até o ponto do Thor ter problemas psicológicos. Lembra dessa cena? Tá barrigudo, tá preocupado com a vida, com a questão psicológica, traumas freudianos. Meu, o que é isso? Ninguém quer essas coisas. Exatamente. As pessoas querem ver o homem ser homem, másculo, e a mulher ser mulher. É assim como Deus fez. Então, quando você inverte esses papéis, é a receita certa, eu estou falando assim, no mundo midiático, para o fracasso. Exatamente. Agora, a lacração foi tão grande que agora o bochicho você não sabe. Não sei se você está sabendo que é o filme da Branca de Neve. Sim, estou sabendo. A Branca de Neve feia. Então, mas é o que eu coloquei agora há pouco, aquela inversão do bom, belo e certo. A lacração foi tão grande que minha esposa ela falou assim: o que você achou disso? Olá, hein?
Mas a lacração foi tão grande que quem é a bruxa é a Mulher Maravilha. É a personagem da Mulher Maravilha. E quando leva... Eu não aguento. E quando leva a cena da Branca de Neve, o pessoal diz, não acredito, cara. Porque o que ela vai dizer para o espelho? Espelho, espelho meio, quem é mais bela do que eu? Aí mostra a Branca de Neve. O negócio ficou estranho, cara. Fala, né? É estranho demais, ficou um negócio meio estranho. É a mesma coisa eu querer fazer um filme de gente magra. Não vai rolar, cara. Não tem. O grande problema da lacração hoje da pós-modernidade é isso. Fazer com que as pessoas entendam tudo é preconceito. Ah, não pode. Gente, Branca de Neve é Branca de Neve. O cara que tem que fazer o filme tem que se ligar, meu. Teve um filme onde a fada era um homem. Tá de brincadeira. A fada é o homem. Lacração. Eu não lembro qual que é. Era um fado. Justo. Quer dizer, é uma lacração que não precisa dentro de uma fantasia. Não precisa. E aí, volto na tua fala, que sempre tem uma cosmovisão daquele cara que faz. Você tem uma história pronta, você quer desconstruir aquilo e colocar a tua visão hoje de mundo. O problema é que aquela fantasia foi feita numa outra visão de mundo. Não estamos falando que não pode ser. Não, não pode ser. Estamos falando que não pode ser? Não, é exatamente isso. Não pode ser, porque é daquele jeito. Ah, mas é preconceito. Não é preconceito. Conceito é um preconceito, o conceito pré-concebido antes do conhecimento. Existe uma fantasia, existe uma história, existe um enredo, existem os personagens. Você quer mudar tudo isso daí? Fica difícil. Então, aquele negócio de levar para a criança, elas têm que se acostumar. Espera um pouquinho só. Você quer que a pessoa se acostume? Nós queremos continuar tendo o super-homem beijando a Mulher Maravilha. É isso que eu quero. Né? Mas só você agora. Quer. Né? Fiquei horrorizado agora. Super-homem beijando a Mulher Maravilha? Não era? O Super-homem não beijou a Mulher Maravilha? Sei lá. Acho que Super-homem ou Batman, agora eu não lembro. Foi um boato há anos atrás. Nossa, por que ele beijou? É sério? Uma cena onde ele beija a Mulher Maravilha, eu acho. É isso. É um escândalo. É um escândalo, cara. Nossa, é um escândalo. Beijou a Mulher Maravilha. Meu Deus do céu. Espera um pouquinho só. É assim, cara. É desse jeito que a gente acredita e a gente viu há anos e anos atrás. Essa é uma questão de valorização do que está sendo proposto de uma forma, de um conceito ético, moral, espiritual baseado na pós-modernidade. Os caras querem valorizar isso. Isso é lacração. Exato, pastor. Nós já estamos chegando para 1h22. Passou tão rápido, né? Passou mesmo. Da live, tá bem legal. Vamos aqui pontuar uma coisa. Por exemplo, uma criança que é fissurada nesses desenhos e ele gosta ou ela gosta de desenhos principalmente sobre terror, desenho que fala sobre bruxos e tal. E o pai começa a perceber alguns sinais, comportamentos um pouco estranhos, diferentes nessa criança. O que ele pode fazer? O que os pais podem fazer para tomar, assim, providências ou cuidado ou prevenir que algo pior aconteça com uma criança que está consumindo esse tipo de fantasia? Primeira coisa é saber qual é o mundo da fantasia que o seu filho participa. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E verificar o quanto daquela fantasia está sendo colocada no dia a dia do seu filho. Dependendo da situação, você verifica se aqueles atos dos personagens que estão, quais são os personagens que o seu filho está duplicando na sua vida humana. Esse é um ponto. No entanto, quando a gente fala de pais cristãos, a gente precisa identificar essas questões e você verificar se isso está fazendo mal ou se está influenciando a vida espiritual do teu filho. E aí, buscar conhecimento bíblico.
Eu sempre digo que o teu filho vai crescer, você não consegue segurar ele dentro de um copo ou dentro de um quarto. Você fala de um copo, né? Mas dentro de um quarto, para dar um exemplo, que você coloque ele ali, fique na sua mão, você não vai ter ele na sua mão todo o tempo. Uma questão que você deve fazer é o seguinte: confrontar com a palavra de Deus. E aí, a gente tem os pontos. Tem uma certa idade que você não tem como confrontar muito. Aí é sim, sim ou não, não. A partir do momento que ele começa a entender, busca conceitos bíblicos para falar com ele de um modo diferente. Eu sempre digo assim, na época do Halloween, né? O pai, por exemplo, manda para a escola? Não, não manda, não. Ah, mas não tem que a mais e nem menos. Não tem a mais e menos. Nesse ponto, se você tem a possibilidade de mandar ou não mandar para a escola, não mande. A possibilidade é substitua esse dia por uma outra coisa que ele goste também, para que ele entenda que você também participa da vida dele de uma forma diferente e leva ele a entender essa possibilidade de abrir outros leques, mas de um modo bom para a vida espiritual deles. E mostra também o que é Halloween. Leva ele a entender que Halloween não é essa festa linda americana, porque isso aí já veio dos celtas, dos irlandeses, veio dos vikings. Quer saber mais ou menos Halloween? Assiste lá tem uma série, Vikings, não é? Vikings lá. Aquilo é uma religião pagã, da qual foi levada para tudo quanto que é lugar. Halloween, no dia do Halloween, eles acreditam que como é que se diz? A cortina fica tênue entre o mundo dos vivos e dos mortos, e esses mortos voltam para ter contato com a vida, com os humanos. Por isso que eles deixam ali os doces, para que os mortos venham e recebam alguma oferenda, para que não faça travessura. É isso, doce ou travessura? A frase é essa. A frase é essa. Então, o que representa a sua criança no dia do Halloween? Esses espíritos de mortos que vêm fazer a comunicação. Demonstra isso para ele. Demonstra a ideia de algumas brincadeiras, como, por exemplo, a cara da própria abóbora, que aquilo representa um Jack dentro de uma lenda pagã, onde o cara, por exemplo, morreu. O céu, ninguém aceitou. No inferno, não aceitou. Mas o cara devia ser uma tralha também, né? No inferno, vou te falar. E aí os caras pegavam um nabo e acendiam uma lanterna, punham uma vela e ele passeia no mundo, uma alma penada que fica lá. Hoje não, hoje eles já fazem a cara do Jack dentro de uma abóbora e põem a vela lá dentro. Leva ele a entender esse mundo e leva ele para a Bíblia. Ele precisa entender a Bíblia de uma forma diferente, numa conversa. Mostra para ele dentro dos versículos da qual o Senhor não se agrada desses envolvimentos. Então, a minha ideia é que os pais fiquem atentos no mundo em que os seus filhos participam, assista com eles e vai analisando, mas também não acha demônio em tudo. Como uma senhora falou que, por exemplo, que o Pato Donald era do diabo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, por quê? O senhor já reparou que ele quer levar a sexualidade para as crianças? Eu falei, não. Aonde? O senhor reparou que quando ele sai do banho, ele tem uma toalha? E depois ele fica sem toalha? Falei, rapaz, mas que viagem, moça. Nossa, foi remédio, foi forte. E o que acontece? Tem algumas coisas que os caras viajam, acham demônio em tudo. Então a gente não pode achar demônio em tudo, mas a gente tem que ter um equilíbrio, levar a criança a entender a palavra de Deus, levar essa pessoa a entender o que é bruxaria, feitiçaria, aquilo que Deus condena, aquilo que Deus não condena. Então, assim, dessa forma, o pai vai conseguir verificar e identificar uma criança aonde está sendo influenciada. O uso, por exemplo, de um pentagrama. Teu filho pegou esse pentagrama aonde? Usou aonde? Sabe o que é? Roupas. O cara tem gente no mundo dark que só veste preto. Não é que veste preto para emagrecer como eu. O cara veste preto, entendeu? Só anda de preto. E se você colocar outra roupa, ele não vai usar. Ele vai usar só preto. Por que isso? Aí ele tem uma vida melancólica, ele tem uma vida totalmente de triste. Isso começou a entrar uma vez na nossa igreja, lá da IECP.
Daqui a pouco os caras estavam dando a notícia que ia ter misto quente na lanchonete, eles choravam. Misto quente. Porque o Dark tem esse lance. Os góticos têm, Paulo. Fala assim, poxa, agora nós vamos, sabe? Chorava, é melancólico. Aí começou a andar de todo mundo de preto. Falei, alguma coisa tá errado esse negócio, bicho. E uma vez eu fiz uma palestra e falei assim: quem gosta de vestir preto, quem é gótico, do lado esquerdo, do lado direito. Rapaz, dividiu os adolescentes lá. E demonstrando que a vida que eles estavam levando é um modo de vida de pressão. Daqui a pouco tem suicídio. Suicídio no meio deles. Né? Porque esses caras gostam de ir para cemitério. É uma paz. Não, paz? Tá de brincadeira. A paz que excede todo entendimento está com Cristo, não está numa sepultura. Então, é uma mudança de valores, inversão de valores. Então, a gente precisa ficar muito atento para essas questões, para que os nossos filhos não percam a fé, porque isso vai levar a perder a fé. E eles tenham o quê? Uma estrutura fundamentada e sólida na palavra de Deus. Pastor, só para nós finalizarmos, então, sobre essas orientações que nós podemos transmitir aos pais. Tem algum lugar que pais, professores de escola dominical, as tias da igreja que trabalham com crianças, os pastores, eles podem recorrer? Tem algum livro especializado no assunto, algum seminário, algum filme, algum documentário que ensina sobre tudo isso que nós falamos aqui? Ou ainda não tem nada? Só tem o seu canal ali. Olha, às vezes quando a gente vai falar sobre isso, Paulo, tem pastores que acham exagero, não levam a sério. Eles só levam a sério quando tem um problema na igreja, e depois eles ligam para a gente tentar ajudar para resolver. Esse é o mal da apologética, né? Exato. Apologética é assim. Exato. Então tem pastores que falam assim, não tem problema nenhum. Eu entendo que muitas vezes foi ministrado, né? Então, por exemplo, lembra aquele caso da Disney? A Disney era do demônio, a Disney não sei o quê, a Disney é do demônio. Aí fizeram as Crônicas de Nárnia, pronto, se converteu e virou reformado. Aí, então os caras estavam fazendo até batismo no lago da Disney. Quer dizer, peraí. Então eu sei que muitas coisas que foram faladas é exagero. E aí retiraram muita coisa das crianças. Conheço não. Chegou até o meu conhecimento na época que um pastor tinha queimado todos os guarda-roupas dos filhos, todas as roupas que tinham o Mickey e a Minnie. E as crianças estavam dormindo no chão. Aquele adolescente, o PlayStation ainda quebrou tudo. Que dó, né? Podia me dar eu ir buscar, mas tudo bem. Porque é caro. Eu gosto de jogar, né? Agora é que tem muito botão, eu já me perco nos botões. Essa questão de videogame já é uma outra live também, hein? Jogos de game também está entrando também várias coisas sobre isso aí. Então, o que acontece? Paulo, o que acontece? Quando a gente fala com os pastores, eles acham que isso daqui não é exagero. Eu tenho diversas provas aqui, diversas situações, em livros aqui atrás, né? De coisas que são entregues de brincadeira, por exemplo, como esse daqui, ó, isso daqui é um pentagrama, cara. Entregue numa revista de bruxaria para criança, isso aqui é um incenso. São práticas espirituais das quais as crianças tiveram acesso. Você está parecendo o Padre Quevedo. Hã? Você está parecendo o Padre Quevedo. Eu fui entrevistar o Padre Quevedo em São Paulo, eu, o pastor João Flávio, mais um outro irmão. Tem até um documentário no CACP. Ele é uma pessoa muito gentil, muito gentil. Estive com ele na Bandeirante. Bem educada. Aí ele foi nos mostrar a biblioteca dele, né? E o museu. Rapaz, o que tinha de imagem de macumba que tinha feito para ele? Aí ele falou assim, tudo isso aí foi feito para mim. E ele colecionava todas essas coisas, essas tranqueiras aí. Teve um bruxo que fez um voodoo. Uma vez eu tive um debate com ele, de uns 6, 7 meses. Ele falou: se voodoo matar, você estava morto. Eu só perguntei para ele o seguinte: qual é o tamanho do boneco, filho? Você deve ter gastado maior grana. O maior que está em mim do que aquele que está no mundo, cara. Não adianta, não tem condição, não tem jeito, não rola. E quando a gente fala para os pastores isso, os pastores não abrem espaço para se falar. Eu sei, foi
né, falaram de uma forma errada, mas você tem que tratar do assunto de uma forma equilibrada. Você precisa fazer o equilíbrio. Não proibir tudo, mas mostrar o porquê que não se pode. O porquê que a criança pode. E, além disso, fazer a troca, substituir aquela programação. Esse é o problema. Então, não olhar também e achar demônio em tudo. Né? Tudo é demônio, tudo é demônio. Pastor, Não, deixa não eu é falar uma demônio. coisa interessante aí, desculpa te cortar. Existe alguma alternativa de fantasia para os nossos filhos? A gente já falou aqui sobre Crônicas de Nárnia, né? Que dá para você passar na escola dominical Crônicas de Nárnia e ensinar a fé cristã. Não tem nenhum problema. Fora isso, tem algum desenho animado, filmes, fora os filmes gospel, mas filmes comuns mesmo, né? Que a gente pode ensinar fantasia de modo correto para a criança, com lições de morais, né? Como a gente tinha nos desenhos antigos, né? Sempre tinha aquele ponto de moral, né? No final. Olha, assim, hoje em dia é difícil eu lembrar de alguns, porque faz tempo que eu não assisti tanto, mas eu posso citar Procurando Nemo, por exemplo. É um filme muito legal, que demonstra a busca de um pai buscando o filho, né? Eu posso... são desenhos antigos, né, que eu tenho... Rei Leão. O Rei Leão, os Flintstones é antigo, né? O Rei Leão, você tem outros filmes que pode, até a própria Cinderela, né? Até a própria Cinderela, né? Agora você tem, por exemplo, os irmãos Grimm, que o rei e a rainha corta a cabeça dos filhos, depois vai costurar com o fio de Satanás, aí fica difícil. Então, quer dizer, você tem a substituição, só que assim, sabe o que eu sempre digo? Antes do teu filho assistir, assista. Assista. Põe lá na Netflix, você tem Netflix, assista. Você precisa assistir, cara. Você precisa verificar o que está acontecendo. Você precisa entender qual é o filme que você pode levar. Porque isso vai borbulhar na escola. Oh, você assistiu isso, assistiu isso, assistiu isso. Ah, legal. Não, eu assisti e tal. Cheguei em casa, a gente tem. Agora, o grande problema nosso também é o seguinte: paramos nas Crônicas de Nárnia, né? Paramos ali. Não tem mais. Não tem outros filmes. Por que não se coloca, né? O mundo evangélico hoje não trata a criança como alguém que pode consumir alguma coisa que vai ajudar espiritualmente ela. Jogos, por exemplo. Quais são os jogos que nós temos? Não falo nem de videogame, jogos de tabuleiro, jogos de carta. Quais são os jogos que nós temos cristãos? Né? Aí, quando você inventa alguma coisa, tudo, você vai para uma editora e o cara quer ganhar 200 vezes a mais que você. Então, existe um comércio dentro do próprio mercado gospel que não faz com que também as pessoas se interessem em investir o tempo para criar alguma coisa para o meio evangélico. A gente precisava disso. A gente tem, e eu vou ser muito sincero, tem seita que tem canal e tem desenho falando lá da profetisa dela. E passa lá todo domingo, toda hora. Nós temos isso. Os pastores, apóstolos que têm canais de televisão estão fazendo o quê para levar a palavra de Deus? Eu pensei que hoje a Record seria eu acho que passa até um desenho. Passa até um desenho, mas uma hora que ninguém sabe, não existe propaganda desse desenho, então ninguém sabe. Você bate ali, nossa, tem um desenho de Jesus aqui, faça propaganda. Tem as novelas, ok, tá ótimo, maravilha, né? Apesar, né? O que acontece? A gente nem vai comentar, mas o que acontece? Faça programações. Faça programações. O SBT é o mais interessante. A gente vai falar sobre personalidade, como é que se mantém um personagem, né? Hoje, o Silvio Santos, hoje, esses dias, foi lembrado por todas as redes. Porque o cara sempre foi o cara, ele nunca mudou aquilo. Então, enquanto a Globo, enquanto a Record, enquanto os outros estavam procurando novidades, ele passava o Chaves, cara. Ele passava as novelas mexicanas, né? Vamos falar de programação. A mexicana que passou 500 vezes, você sabia, as senhoras sabiam até que o que ia acontecer. Ele manteve. Pergunto para você,
nosso arraial gospel, o que é que tem para os nossos filhos? O que é que tem para a criança? Eu tenho muitos, milhares de ideias, mas infelizmente as pessoas não fazem isso. E quando fazem, não entendem o que tem que ser feito. Mas sabe qual que é o maior problema, pastor? No meu modo de ver, é você achar que tudo é do diabo. Então, por exemplo, um crente não pode ser diretor de cinema. Um crente não pode galgar o papel de diretor. E se ele galgar, ele tem que fazer filmes só religiosos. Aí que está o erro. É igual à arte, a arte plástica, né? Como é que fala? Quadros de pintura. Né? Tem um livro até legal do Schaeffer. Ele fala que a arte não precisa, não é do Schaeffer, é de outro autor. A arte não precisa de justificativa, ou seja, ela não precisa ser religiosa para transmitir valores cristãos. Pega, por exemplo, as pinturas de Rembrandt. Era um protestante, não mostrava aí pastores, igreja, nada, mas ele transmitia valores cristãos através da sua arte. A mesma coisa no cinema. Você pode fazer um filme que não tem assim uma fachada de cristã, um filme normal, mas que traga valores cristãos. Traga valores cristãos. Você falou, eu estava tentando lembrar alguma coisa. O Superbook, por exemplo, é uma das séries interessantes para crianças. Lembra o Superbook, o menino e a menina, que o robozinho, que eles entram numa... É tipo de uma máquina do tempo, e eles vão parar lá no paraíso, aí eles vão parar lá em Noé. É muito legal, muito top, muito bom. Só que hoje, qual é a TV gospel que chegou ao ponto de chegar e querer bancar isso daí? Os caras bancam a teologia da prosperidade e bancam um monte de pregador por aí falando de prosperidade, mas não tem capacidade de chegar ao ponto de investir no desenho para uma criança aprender a palavra de Deus. O Superbook hoje é excelente, está no YouTube, eu até convido o pessoal para verificar. O canal. É muito legal. Os desenhos são ótimos, são bons e são bem feitos. Por que não se passa isso numa TV aberta? Por que a Record não faz isso? Porque não dá dinheiro? E às vezes é o seguinte, se ganha tanto dinheiro, por que não dizima então pelo menos um tempo para a criançada? Exatamente. Então, esse é o ponto. Agora, você falou muito claro, tudo é do demônio. É claro que não. A gente precisa de pessoas sendo que influenciem essas pessoas a fazerem alguma coisa, para que a palavra de Deus seja ministrada. Precisamos fazer isso. O problema é que também os nossos pastores também hoje em dia é difícil. Sabe por que a igreja não investe em criança? Porque ela não dá dízimo e oferta. Se ela desse dízimo e oferta, ia ter um monte de programação por aí para a criançada. Olha, o que acontece esse é o ponto. A igreja só investe, não estou falando de todos, eu não posso colocar todos, eu não posso generalizar. Tem muitas igrejas que investem sim em crianças, tem igrejas que têm lá seus professores, isso é uma grande bênção. Mas a maioria que tem muita grana poderia investir mais nisso. Só que não se faz porque, não estou falando de todos, eu volto a dizer, eu estou falando daquelas que não investem, porque não tem, criança não dá dízimo e nem oferta, não faz essas campanhas de desafios. Mas o maior desafio é estruturar uma criança no caminho que ela deve andar. E isso, se um pastor, um apóstolo, seja lá quem for, tem condições financeiras para fazer isso, faça. Porque um dia será cobrado diante do Senhor também. Por que não fizeram? Exatamente. Tem igrejas que hoje que é maravilha. A gente às vezes vê propaganda de igreja que tem roda gigante, que tem isso. Tem o culto da criança. Glória a Deus por isso. E tem que ter mesmo, cara. Tem que ter mesmo. Não é uma coisa assim, mas nós investimos. Não, tem que investir, cara. Você tem condição, Deus te deu condição, tem que investir. Invista. Para que você tenha... Por que as nossas igrejas hoje são doentes, muitas vezes? Porque não investimos nas crianças de ontem.
Nós investimos nos adolescentes. E quanto mais a gente deixar de investir a palavra de Deus neles, nós vamos ter igrejas doentes espirituais, igrejas levadas a totalmente até a vento de doutrina, da qual a gente não entende. Por que que algumas pessoas, às vezes as pessoas dizem, por que que a igreja está assim? Porque não investiu em adolescente, em criança, a palavra de Deus, porque se tivesse investido, sustentado eles na palavra de Deus, ter colocado os pezinhos deles sólidos lá, eles não iam entrar em vento de doutrina. E eu vou além, pastor. Eu falo o seguinte: primeiro os pais têm que investir e depois Exato, exato, exato. Tem essa ordem. Também. Não deve ser quebrada. Primeiro os pais investem, porque a ideia de muitos pais é deixar que a igreja eduque a sua criança. Sim. Espiritualmente. Não é. Esse é o ponto, Paulo. A criança, ela primeiro foi dada para o pai. Não tenho tempo. Tem uma passagem lá em Deuteronômio que fala assim, você tem que ensinar o teu filho andando, sentando, levantando. O filho é obrigação do pai e da mãe. Só que você tem que pegar, por exemplo, o teu filho, tua filha e ensinar. Você falou exatamente isso, e eu concordo plenamente. A primeira coisa é o pai e a mãe que tem que ensinar, não jogar também só para a igreja. Sim. Não jogar para a igreja. Agora, uma das coisas que eu vou até alertar os pais é o seguinte: não saia da igreja reclamando do culto, não, quando os teus filhos estão juntos. Você acaba com a fé deles. Um dos pontos também interessantes, muitas vezes o cara sai da igreja, nossa, culto, você viu aquilo? Misericórdia. A criança está só aqui, só está ouvindo. Daqui a pouco não vai querer vir mais. Nossa, mas vamos lá de novo. Aí você está colocando o quê? Então, quer dizer, eu concordo plenamente, foi bem lembrado a sua palavra. Os pais e os pais são obrigados a olhar para os seus filhos e ensinar a criança no caminho que ela deve andar. A igreja tem que dar sustentabilidade na programação para que eles possam se sentir em casa dentro da própria igreja. Eles gostarem da igreja. Eles têm que chegar ao ponto de falar assim, eu gosto daqui, eu quero estar lá, sabe? E isso tem que investir em professor de escola dominical, tem que investir em programação, tem que investir. Invista naqueles que podem ensinar seu filho amanhã a ser um cristão que tem os pés na rocha. Nós precisamos. E você disse, né, questão de curso, tudo. Eu não conheço nada que possa ser falado. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, por que você não monta? Por que você não monta? Né? Eu sempre tive isso no coração. Nunca coloquei em prática. Quem sabe mais para frente. Né? Porque a necessidade é grande. E assim, mas de novo, que nem, por exemplo, vai falar para os jovens, vai falar sobre tatuagem de novo. Mas essa é a dúvida deles, porque eles estão crescendo e eles não escutaram as ministrações passadas. E os professores precisam estar como? Preparados e sabendo como lidar com isso. Mas isso de novo, música do mundo, música gospel. Tem aquele lance, né? Como é que fica? Pode, não pode? Tem tantas coisas que às vezes a gente vai ter que usar sempre na nossa igreja, porque são crianças que viraram adolescentes e jovens e às vezes não escutaram sobre isso. Então a gente precisa sim preparar os nossos professores, preparar o pessoal para que eles possam também dar assessoria e chegar e demonstrar a palavra de Deus para eles. Muito bom, pastor. Já chegamos a 1h47. Rapaz do céu. Já deu o que tinha que dar aqui. Agradeço a sua presença, tá? Obrigado pelo prazer de estar com você aqui, porque é sempre um prazer é meu. Você, né, de trocarmos ideia, ainda mais de um assunto tão importante quanto esse, né? Voltado para a área infantil, que é o futuro da igreja e da humanidade também, né? Muito obrigado, pastor. Agradeço aos irmãos que estiveram conosco até agora. Deixa eu ver se eu posso recordar alguns nomes aqui. O Tiago de Lima, a Sara Lima, ela está falando um monte de coisa aqui da revista da Turma da Mônica. Tem um monte de coisa aqui interessante, viu, pastor? Sara, tem um pastor aí, qualquer coisa, troca ideia com ele. Você pode trabalhar junto aí. Estou à disposição aí. Deixa eu ver mais aqui quem nos prestigiou. O Vex Recortes. O Pablo, né, que fez aquela pergunta sobre a Crônicas de Nárnia. Obrigado, Pablo. Atos dos Apóstolos. Senhor Davi. O Moby Dick, aí, seu amigo, o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, eu estou com aquele católico, aquele ex-pastor, Eduardo Faria. Pastor Alexandre Farias. A Érica Moura.
Quem mais aqui? O Henrique Garcia, o Gabriel dos Santos, a Kelly. E deve ter mais irmãos, mas que não entraram aqui, que estiveram nos acompanhando, mas não entraram, não fizeram nenhum comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor, suas considerações finais aí, pode também fazer a apresentação aí dos seus canais, das suas redes sociais, faz o seu merchan aqui, é a sua hora. Bom, primeiro eu quero agradecer que fazia muito tempo que a gente não batia um papo tão gostoso assim, Paulo. Né? Paulo mora longe da gente aqui, se não tá mais fácil. E vou já adiantar para vocês que eu vou fazer uma live com ele sobre catolicismo, mestre nessa área, na defesa da fé. Sobre isso nós vamos estar diretamente fundo do mar, lá, o Mob Dick. E nós vamos fazer uma live com o Paulo em breve. A gente vai estar e você vai ser abençoado. Quero agradecer o convite, quero agradecer muito a você que ficou até agora. Agradeço a Deus pela oportunidade de falar da sua palavra, falar de um assunto relevante na vida dos nossos filhos e jovens. Eu quero agradecer e peço que o Senhor me dê sabedoria sempre para que a gente possa tratar esse assunto de um modo respeitoso, de um modo sempre equilibrado, para que a palavra de Deus seja ministrada. Bom, se você quiser me seguir nas redes sociais, Pastor Alexandre Farias lá no Instagram, tem a parte da teologia, tem a parte também, agora eu tenho o meu canal profissional, sou advogado, trabalhista, previdenciário, se você quiser, estou à disposição, civil também, que Alexandre Farias, Alexandre Farias não, rapaz, nem eu sei meu canal, peraí, deixa eu ver aqui, peraí que eu vou pegar aqui, Alexandre Torres Adv, SBC, Advocacia SBC. Alexandre, Advocacia SBC, tá aí. E assim, gente, no TikTok também tô lá, PR Alexandre Farias, lá tá dando um bochicho lascado em relação a uma postagem que eu fiz, 7 dias, 45 mil visualizações, 44, 45 mil, só porque eu disse que Maria não é imaculada. Mas assim, nós estamos lá. E em breve a gente vai estar junto com o Paulo. Agradeço a oportunidade e eu agradeço a Deus. Posso te contar um testemunho, Paulo? Claro. Há pouco tempo, eu tive longe da apologética, o Paulo sabe, há quase 6 anos longe, porque eu fiz a faculdade de Direito e depois para passar na prova da OAB não era fácil, então eu tive esse tempo. Há um mês atrás, em 2 cultos, eu estava aqui. Eu sou pastor da igreja Comunidade Tempo de Viver em São Bernardo do Campo, lá na rua Cristiano Ângeli, 888/Assunção, em São Bernardo. E em 2 cultos, o Senhor falou assim, Paulão, ele falou, e aí, quando é que você vai voltar para aquilo que eu te preparei? No primeiro culto, eu escutei aquilo, né? Vou voltar. Há 2 domingos atrás, eu não me lembro exatamente, mas não passou disso, o Senhor falou assim comigo, mais forte. E aí, vai voltar ou não para aquilo que eu te dei? E aí ele continuou, eu te dei tempo para você se formar, eu te dei tempo de você tirar sua carteira, você já fez isso, e agora eu quero que você volte para aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Hoje eu estou aqui, Paulo, por causa disso. Amém. E volto, e você foi usado por Deus para me trazer aqui. E volto para fazer aquilo que Deus me preparou e colocou nas minhas mãos. Eu só peço que, aonde eu for, que se Ele não for, não me deixe ir. Mas aonde eu estiver que ir, aonde Ele me levar, eu estarei. Eu vou, para a honra e glória do nome dEle. E eu quero declarar aqui que eu voltei mesmo para a apologética e fazer aquilo que Deus me deu lá em 2002, 2003 para fazer. E eu glorifico a Deus pelo teu canal, que essa foi o primeiro podcast que a gente participou aqui. E você foi usado para Deus para confirmar tudo isso, né? De lá para cá eu participei de dois, eu até contei. Eu vou contar para você depois como eu comecei a fazer apologética em A Defesa da Fé sobre catolicismo, na outra live que a gente vai ter. Legal. Mas é isso, eu estou de volta, que o Senhor me use onde Ele quiser, eu sou o servo dEle, e eu estou à disposição. Obrigado, Paulo, pelo convite. Que benção. Eu que agradeço, pastor. Eu que agradeço. Pastor Alexandre Farias, então você tem aí os canais e as redes sociais. Vai lá, se inscreva, acesse,
tá? E divulgue o canal e o trabalho do pastor. Nosso trabalho também, Defensores, é um canal que é junto com o canal do CACP. Vocês sabem muito bem, passou aqui, passou no CACP, né? O pastor João Flávio não deixa passar em branco, viu? Ele já posta lá, amanhã já vai, essa live já vai estar lá no canal do CACP. Saudade do Gargamel. É. Então, estamos sempre na defesa da terra. Obrigado, meu irmão, que esteve conosco, e você que estará nos assistindo também, né? Muitas pessoas não podem assistir, mas o vídeo estará disponível aí nos nossos canais, e que tomare que Deus te abençoe, te edifique e fortaleça a tua fé, e que você cresça no conhecimento da palavra do Senhor, né? Que esse é um tema tão precário, um tema tão necessário hoje em dia, mas, como diz Jesus, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os apologistas que trabalham nessa área. Pastor, mais uma vez, obrigado a você que esteve nos prestigiando, e até a próxima live, se assim o Senhor permitir. Tchau, até lá. Deus abençoe.